Salve, salve, amigo cultivador, amiga cultivadora. Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de um dos materiais que é mais utilizado na composição do solo do teu substrato e a gente vai ver então algumas características desse material, que é a areia. Já quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais também. Os links vão estar todos aí na descrição. Então, vamos junto. Muito bem, né, pessoal? Então, a questão do solo, né? Todas as terras, os substratos aí, eles vão ter em sua composição uma porcentagem de areia. O solo natural por si só já tem essa composição, né? De uma maneira ampla, a gente vai ver que ou essa terra vai ser mais arenosa, quer dizer, vai ter uma quantidade maior de areia, ou ela vai ser mais argilosa, quando a proporção de argila é maior do que de areia. O interessante é a gente perceber que em qualquer tipo de composição de substrato e de solo, né, seja solo de barranco, solo de floresta, solos que você compra aí nas floriculturas, eles vão ter essa porcentagem, um pouco mais de areia, que vai ser então um substrato arenoso, ou então uma quantidade maior de argila, que vai ser então um solo mais argiloso. Bom, no geral a gente já vai ver uma primeira característica desses substratos mais arenosos, que contêm mais areia, né? Que vai ser justamente a questão de dar uma certa aeração para esse substrato. Quer dizer, quando tem areia ali envolvida na composição da tua terra, geralmente vai ser um substrato que vai ser mais difícil de compactar. Quer dizer, ele vai ter ali uma questão por conta desses grãos de areia que não vai deixar que aquele substrato fique empedrado, né? Fique daquela forma que acontece, por exemplo, num substrato que é mais argiloso. Geralmente esses compostos mais argilosos de terra vão compactar muito mais facilmente, deixar mais difícil para a raiz se desenvolver nesse tipo de substrato. Então, claro, né? A princípio a gente pode pensar então que os solos arenosos são mais eficientes, pelo menos nesse sentido de dar essa aeração, de deixar esse solo mais soltinho, né, mais fofinho, que é para a raiz conseguir se expandir, coisa que ela teria mais dificuldade então em solos mais argilosos, que vão compactar com mais facilidade. Um outro aspecto que a gente pode pensar também, né, da areia no substrato, dessa composição no substrato, vai ser a questão da retenção de água. Quer dizer, a areia, né, ela não tem essa capacidade de absorver a água e ir soltando aos poucos, como tem, por exemplo, um outro material que é a vermiculita, né? A vermiculita, ela é de material que consegue absorver essa umidade, essa água e vai soltando com o tempo. Então, materiais que retêm mais a água vão fazer com que o teu vaso, por exemplo, demore mais tempo para secar. Então, como a areia não segura a água, geralmente, quanto mais arenoso for o teu substrato, mais ele vai secar com maior rapidez, né? Justamente porque tem essa capacidade de não retenção. Então, é pró e contra nesse sentido. Se você é um cultivador ou uma cultivadora que rega demais as plantinhas, né? Então é mais difícil, por exemplo, de acontecer um encharcamento nesses solos mais arenosos, né? Justamente porque não retém a água e vai escorrer com maior facilidade. Já se você é um cultivador ou uma cultivadora que não tem muito tempo e acaba às vezes passando da hora da rega, né? Daí não é tão interessante, porque como ele vai secar mais rápido, você vai precisar fazer a rega com maior frequência. Então, dessa forma, né, quer dizer, com essa alta taxa de não retenção de água, quer dizer, vai escorrer com maior facilidade, esse vaso tende, como os substratos mais arenosos, tendem a secar também mais rapidamente. Um outro material que pode ser substituído pela areia, né, que tem essa mesma função de dar uma aeração para esse substrato, né, também vão ser ali a perlita, né? A perlita é um material que também tem essa capacidade de escoar a água com maior facilidade, então é mais ou menos a mesma função que a areia exerce no teu substrato. E os pedriscos, né? Pedrinhas de uma maneira geral vão também fazer essa função
de o ar passar com maior facilidade ali por esses micro espaços que se formam ali, né, por conta desse material que não está deixando o solo compactar, então também é uma questão nesse sentido. Muito bem, né? Mas é interessante, não? Como é que se faz esse uso da areia, em que proporção, né? Então a gente vai pensar aí que a areia vai ser o elemento do substrato que pode dar uma aeração, essa coisa de não compactar e deixar escoar essa alta taxa de umidade de uma maneira mais eficiente. Acontece que a gente vai encontrar a areia, por exemplo, né? A areia é um material que você encontra facilmente, qualquer loja de material de construção você vai encontrar. Só alguns cuidados que você precisa ter, porque a gente vai ver que essas areias, né, de construção, elas são vendidas em granulações diferentes, né? A gente vai ter a areia mais fina, que tem ali um grãozinho super pequenininho, vai ter a areia média, o grão aí nesse caso vai ser um pouco maior, e tem a areia grossa, que o grão já é mais um pedregulhozinho, né? Ali é um grão mais grosso nesse sentido. Então, a gente vai ver que as areias que são mais finas não são tão interessantes para você misturar no teu cultivo, né? Na terra do teu cultivo, para dar essa aeração, porque dependendo ali dessa granulação, se for muito fina, o que vai acontecer é o oposto do que a gente está propondo aqui para a questão da função da areia, né? Então, se for muito fina, vai acabar formando ali um bloco, né? Um bloco rígido, e vai, na verdade, compactar cada vez mais, né? Então, quer dizer, acaba sendo disfuncional. Ela continua dando boa vazão para a água, mas ela compacta o substrato de uma maneira geral, vai formar ali um bloco, né? Um bloco de cimento, assim parece. Então, isso vai dificultar o enraizamento, né? Então, quer dizer, preferir, nesses casos de areia ali, as areias com um grão mais grosso. Então as areias grossas passam a ser muito mais interessantes, porque daí sim elas misturadas ali no teu substrato vão dar essa função de aeração sem compactar o teu substrato. Então passa a ser interessante se você for preferir fazer aí o uso da areia como um dos elementos para dar essa função. Opte então aí pelos grãos mais grossos, né? A areia média ou a areia grossa vai ser a mais ideal por conta do tamanho ali e da espessura desses grãos de areia. Bom, outra questão também, né? Muitos se perguntam então, então eu posso utilizar a areia de praia, né? Vou lá na praia, pego um pouco de areia e posso usar no meu cultivo. Então a areia de praia, ela é inadequada para o cultivo pela questão da salinidade que ela vai conter muito sal, né? E vai ser ruim para o desenvolvimento ali da planta, vai acabar gerando uma composição naquele substrato que vai dificultar a raiz absorver os nutrientes que vai ter naquela terra misturada com essa areia. Então, no geral, a areia de praia vai ser inadequada, primeiro, pelo grão, né? O grãozinho é muito fino, geralmente, e principalmente pela questão dos sais que vão estar contidos nessa areia de praia. Então, por esse motivo, acaba não sendo interessante você utilizar areia de praia, né? Bom, agora essas areias de construção, pensando ali no grão mais grosso, também tem outros cuidados que você precisa tomar quando vai adquirir uma areia, né? Numa loja de construção, por exemplo, para fazer a mistura no teu substrato. O que pode acontecer nesses casos é que essa areia traga alguns nematóides, né? Alguns bichinhos ali que já vão estar contidos nessa areia. Muitas areias trazem esses nematóides junto, então vai acabar sendo um problema, porque você vai levar uma praga para o teu cultivo, né? Esses nematóides, a maioria deles acaba de alguma maneira danificando a raiz, porque eles comem a raiz ali, então pode haver algum problema nesse sentido. Então o ideal é, antes de você utilizar essa areia grossa que você adquiriu aí para misturar no teu cultivo, né, é você fazer uma esterilização dessa areia, justamente para limpar desses nematóides, desses bichinhos aí que vão ser prejudiciais principalmente às raízes das suas plantas. Bom, essa esterilização pode ser feita de duas formas simples aí, né? Quer dizer, como a gente está falando de cultivo de pequena escala, um autocultivo, então você não vai precisar de muita quantidade de areia. Então, uma forma de você esterilizar essa areia antes de usar é, por exemplo, colocar essa areia, né, em um saco plástico, fechar o saco plástico, de preferência transparente,
e você deixar ele ali no sol, direto no sol, né? Então, deixar alguns dias ali tomando sol direto e daí vai acabar pela temperatura e pelo contato direto com essa luminosidade, vai acabar matando esses nematóides. Uma outra forma um pouco mais rápida é você assar essa areia, né? Então, por exemplo, pegar uma bandeja ali, colocar a areia nessa bandeja e colocar no forno ali por uns 20, 30 minutos em fogo alto ali, deixando bem quente mesmo esse forno, né? E daí o que vai acontecer também, por conta dessa temperatura alta, também vai haver essa esterilização, vai matar qualquer tipo de bichinho aí, qualquer nematóide que venha junto com essa areia. Depois é só deixar esfriar e já pode misturar no teu substrato. Um ponto ruim da areia, né? Muitas outras culturas, outros cultivadores de outras culturas acabam utilizando a areia também em menor escala, justamente por conta do peso, né? A areia vai ser bem pesada ali para você transportar, para manusear, para manipular, né? Então, por isso que alguns cultivadores preferem usar para fazer essa aeração do solo outros tipos de materiais, como a perlita, a vermiculita, como a gente viu agora há pouco, né? Mas no geral, o peso é um empecilho aí, né? Porque de uma certa forma vai ser bom para estabilizar o teu vaso, né? Quer dizer, vasos menores com o peso da areia misturada vai dar uma certa estabilização para esse peso do vaso, mas vasos muito grandes, né, acaba sendo ruim porque você aumenta ali o peso desse vaso quando você coloca a areia. E a outra questão também que a gente vai pensar primordialmente é que a areia ela é um material inerte, né? Quer dizer, ela não tem na sua composição nenhum nutriente, nenhuma alimentação para as raízes, né, absorverem esses macro e micronutrientes. A função da areia nesse caso então vai ser única e exclusivamente de dar uma aeração maior para esse substrato, né, e também uma drenagem mais eficiente ao longo do tempo. Alguns cultivadores também utilizam outro tipo de areia, né, que é a areia de piscina, aquela areia que se usa nos filtros de piscina, né, também vende ali. Só que essa é uma areia que já vem esterilizada, então nesse sentido vai estar livre de patógenos ali, né, de bichinhos, de nematóides, mas ao mesmo tempo elas são bem mais caras para você adquirir. Então é fazer essa questão do custo-benefício e da eficiência. E aí você utiliza areia para fazer a mistura aí do teu substrato, para dar essa aeração, né? Quanto que você utiliza, né? Qual a função que você faz, é interessante no seu cultivo? Deixe escrito pra gente aí nos comentários, ou se você usa alguma outra material que substitua essa função da areia, também deixa aí pra gente escrito nos comentários e a gente vai trocando aquela ideia. Mais uma vez quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal, entra também lá nas outras redes sociais, os nossos links vão estar aqui na descrição e a gente vai se falando, beleza? Muito bem, vamos ficando por aqui hoje, espero que você tenha gostado, voltaremos em breve. Boas ideias, bom cultivo!